A ação do PL, que tentou questionar as urnas eletrônicas e terminou numa multa milionária para o partido de Bolsonaro, causou um racha na coligação. Os outros dois partidos dizem agora que não tem qualquer envolvimento com a manobra jurídica. Republicanos e o PP planejam recorrer da multa de quase 23 milhões de reais imposta por Alexandre de Moraes por má-fé. Dizem que o PL entrou com a representação em nome da coligação, mas que os partidos não tiveram parte no processo. As decisões do Judiciário também provocam reações do Legislativo. Na Câmara, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, protocolou nesta quinta-feira um pedido de instalação de uma CPI para investigar supostos abusos de autoridade por ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O requerimento tem 181 assinaturas, 10 a mais que o mínimo necessário. Já o vice-presidente, general Hamilton Mourão, eleito senador pelos Republicanos, saiu em defesa do partido de Valdemar Costa Neto e criticou a decisão de Alexandre de Moraes. Disse no Twitter que a decisão do ministro significa uma supressão do direito de recorrer, que as sanções desproporcionais configuram vingança, e concluiu: some-se a este estado de coisas a foto do presidente do TSE, ladeado por alguns comandantes das PMs, materializando o ápice do autoritarismo e ferindo de morte o Pacto Federativo. Hoje rumamos para um precipício. Assim é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária dentro dos ditames democráticos. A foto a qual Mourão se refere foi tirada após o encontro, na quarta-feira, entre Moraes e comandantes das polícias militares para tratar dos protestos antidemocráticos e fazer um balanço das eleições. Fora da agenda oficial, Jair Bolsonaro se reuniu na manhã desta quinta-feira com comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Bolsonaro tem recebido oficiais das Forças Armadas com frequência desde as eleições, mesmo no período que passou a ficar recluso no Palácio da Alvorada. Desta vez, o encontro acontece no dia seguinte à decisão de Moraes. O PP e o Republicanos já entraram na justiça contra a multa imposta por Alexandre de Moraes. Os partidos entregaram a petição, que a gente vê agora em tela, pedindo, então, que ficassem de fora da cobrança da multa, que chega a quase 23 milhões de reais. Os partidos, os progressistas e os republicanos, os dois dizem que não foram consultados sobre a apresentação desse pedido pelo PL e que, portanto, eles não devem arcar com o ônus dessa decisão de Alexandre de Moraes, que pode agora recair somente sobre o partido do presidente Bolsonaro. Voltamos à análise. Eu vou começar com o Naka, porque eu quero saber um pouquinho de mercado. O quanto que essa briga política afeta os mercados e a economia? Ontem, quando o PL convocou aquela entrevista coletiva para apresentação do relatório, entre aspas, o que eu consultei ali, perguntando para as pessoas que estavam nos bancos, nas gestoras, é que o povo estava vendo ali pela televisão, acompanhando uma coisa ou outra no terminal de informação, mas totalmente de canto de olho. Aí, com um dos economistas que eu tenho mais intimidade, eu falei, tá, então me conta aí, de 0 a 10, qual que é a importância dessa história do PL, das urnas, para o mercado financeiro, para a economia? Ele falou, menos 10. Então, assim, é um tema que é zero, a discussão não faz preço no mercado financeiro, e ele me resumiu explicando, olha, Naka, o jogo é democrático. No jogo democrático, isso é um não assunto. O assunto agora são as contas públicas. É isso que o mercado quer saber, é isso que o mercado presta atenção. Ou seja, essa história do PL foi absolutamente perda de tempo para o mundo da economia. Denilde, bom, a gente do ponto de vista político está discutindo isso há dias, é claro, porque o presidente Bolsonaro até então estava recluso, continua sem falar nada, continua silente, né, em relação à vitória do presidente Lula, mas há um indicativo de um endosso do presidente Bolsonaro quando o partido dele apresenta uma ação como essa, né? O quanto que isso pode reverberar no próximo governo? Olha, acho que no próximo governo cria uma estabilidade, né? A gente vê esse processo sendo de estabilidade e de criar uma desconfiança sobre o sistema político.
Mas quando a gente olha do ponto de vista prático, né, e aqui a ação da Justiça foi bastante contundente para não permitir que você crie um ambiente gerando cada vez mais instabilidade, porque o que a gente está vendo é uma situação de contestação, e que ela vai escalando, ela está escalando. E nesse processo de escalada, ela vai gerando uma instabilidade que gera aí com uma consequência para o próximo governo. Mas o resultado no final é muito mais de criar uma sensação de que o sistema como um todo está sendo colocado em xeque. A gente viu isso na eleição americana, é muito semelhante. A lógica que vai sendo construída... Os atos, a lógica pós-eleição, de contestação em cada momento, é muito semelhante. E até a forma como os partidários, porque o Bolsonaro não falou, mas todas as pessoas ligadas ao governo dele e principalmente grupos, né, que apoiam ele, todas as frases eram iguais. Então mostra que há uma articulação. E essa articulação ela tem um sentido, que é criar esse ambiente de instabilidade e esse ambiente de incerteza que gera para o próximo governo ter que lidar. Mas eu acho que a forma como a Justiça tem tratado tem sido muito contundente e faz com que isso crie essa sensação para o mercado de que é um assunto que é já visto como parte de uma estratégia, mas que com um efeito quase limitado no que de fato está se preocupando, é a preocupação geral. Felipe, a gente recebeu na programação da CNN essa semana o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, para falar sobre essa ação. O Ricardo Barros, que é do PP de Arthur Lira, que agora contesta, né, a decisão de Alexandre de Moraes. E ele fez duras críticas ao que ele chama de ativismo judicial, inclusive colocou na roda a discussão das emendas de relator dentro da PEC, que abre espaço para esse novo Bolsa Família. Novamente, hoje eu conversei com ele para entender o posicionamento do PP, sobretudo dele, pessoalmente, em relação ao questionamento do PP e do Republicanos. E, novamente, ele falou sobre Alexandre de Moraes. Eu fico imaginando, e quero saber se você acredita que há espaço ainda, se há espaço ainda na próxima gestão para a discussão desse assunto. Olha, enquanto o bolsonarismo estiver aí com essa pauta na ausência de outras, vai ter espaço para discussão desse assunto. E é claro que essa turma do PP, que foi aliada do Jair Bolsonaro e está no final do governo, ainda faz alguns acenos, mas está muito mais preocupada em manter o orçamento secreto. O Ricardo Barros é do mesmo partido do Arthur Lira, como eu estava dizendo, que centralizou a distribuição dessa verba para os parlamentares ao longo dos últimos anos. E o Arthur Lira foi um aliado de Jair Bolsonaro nesse governo, não quer dizer que ele não possa ficar mais próximo do Lula no governo eleito. O que há é uma tentativa do Jair Bolsonaro de evitar que alguém pense em investigá-lo, em processá-lo, em condená-lo, ele, seus filhos e, eventualmente, pessoas próximas. Então, ele quer mostrar uma força política nesse momento com o seu eleitorado mais fanatizado, mais mobilizado, nas ruas, quer dizer, para que as pessoas pensem que pode haver uma convulsão social caso ele seja alvejado em algum processo. Isso foi praticamente confessado pelo Frederic Wassef numa visita a um acampamento de bolsonaristas em Brasília, quando ele falou que isso era bom para desestimular a bandidagem, foi a palavra que ele usou, que quer perseguir nosso herói, que quer fazer maldades inimagináveis. Então ele usa esses termos, mas a essência do recado é essa, a população mobilizada ali, acreditando que houve uma grande injustiça contra o Jair Bolsonaro, ela faz com que ele tenha esse poder de barganha para conseguir uma blindagem ou uma anistia, que parece que ele não tem garantida ainda, embora haja muito temor de se mexer nisso lá em Brasília. Agora, a questão técnica, ela é absolutamente ridícula, refutada por especialistas em questão de minutos. Nós, jornalistas, apuramos isso, verificamos o quadro e antecipamos aquilo que foi a argumentação não só do Alexandre de Moraes, mas do setor, da Secretaria ali de Tecnologia da Informação, do TSE. Teve uma resposta
técnica que foi anexada pelo ministro na sua decisão, mostrando que, para além do número de série individual, que foi apontado ali como ausente em algumas urnas pelos bolsonaristas, você tem uma série de outros indicadores que permite a correspondência entre o log, que é a ata da urna eletrônica, e a urna eletrônica, o momento da preparação, a sessão eleitoral, quer dizer, tudo isso que permite a identificação de qual equipamento resultou na zerésima, no boletim de urna, no registro digital de voto. Então você tem uma série de elementos que permitem a rastreabilidade, ao contrário do que tentou fazer parecer, para causar tumulto. E aí, obviamente, abriu caminho para o enquadramento de litigância de má-fé. Ainda tem um aspecto interessante, desculpa te interromper, que o Felipe menciona, que essa situação toda que a gente vê talvez tenha muita relação com o termo que o Felipe muito bem usou, barganha. Porque antes da eleição acontecer, do segundo turno, conversando com esse pessoal que monitora, mapeia riscos em países, um risco que era atribuído ao Brasil era um risco institucional do não reconhecimento das eleições, do resultado das eleições. Esse era um risco mapeado e ali catalogado por esses analistas. O que a gente vê agora está sendo completamente ignorado por esses analistas de risco. O que eles achavam que poderia acontecer era, por exemplo, o Bolsonaro, com apoio, por exemplo, militar, algum apoio militar, se levantar contra o resultado. O que a gente está vendo é uma camada muito inferior dessa reação e de uma maneira muito menos organizada, ou muito menos orquestrada. E para esse pessoal que monitora riscos internacionais, é uma não questão. Eu posso só acrescentar? Claro. Eu acho que também é uma não questão, porque a forma como o sistema respondeu e também o apoio internacional, logo após o resultado, deu essa sensação de que, olha, por mais que a gente tenha esses movimentos, eles não têm força para conseguir, de fato, construir uma situação de instabilidade. Então, também é resultado da forma como foi visto o resultado no final. Então, essa frente ampla que a gente teve e também o apoio internacional diminui esse impacto e esse risco de qualquer ruptura que a gente possa ter por esses movimentos. É um barulho que reverbera para além do dia 1º de janeiro, do dia da posse do presidente Lula? Eu acho que sim, porque é um grupo que está mobilizado e ele tem ainda muita capacidade de criar essa sensação, né, de instabilidade, de insegurança, que é o que tem sido trabalhado. Mas ele vai perdendo, a gente vai vendo que vai perdendo força e provavelmente vai perder força após a posse, porque aí não tem mais o discurso, né, da contenção. Pode ser que surja um novo discurso e aí eu acho que o exemplo americano é importante, porque depois da posse do Biden, os grupos se reorganizaram para criar situações para constranger o governo, né? Então é uma outra fase também que pode ser que aconteça no Brasil. Denilde, Naca, Felipe, obrigada por hoje. Boa noite.